Irmãos, na verdade a minha meditação nessa noite, o que eu quero compartilhar com os irmãos, está na carta de Judas. E ela tem plena conexão com tudo que nós estamos fazendo no culto desta noite. Carta de Judas, e eu quero ler com os irmãos somente os versículos 1 e 2. Essa carta é uma carta que não tem mais do que um capítulo. Então nós só vamos ler os versículos 1 e 2, que na verdade é o prefácio e a saudação desta carta. O texto que nós lemos há pouco, de 1 Samuel, ele nos fala da escolha de Deus, do líder do seu povo. Ele fala do chamado de Deus, na verdade, para uma pessoa. E fala que o escolher de Deus para cada um de nós não é conforme o padrão que nós temos, mas é conforme o padrão dele próprio. Porque ele não olha a aparência, ele olha o coração. E foi assim que Deus escolheu a Davi. O texto que nós lemos de 2 Coríntios, e esse texto para mim é um texto precioso, inclusive os versículos seguintes até o 21, ele fala sobre a maneira como Deus que nós cremos vem ao nosso encontro e nos move a fazer a vontade dele. E isso está pautado naquilo que Cristo fez por nós, né? Um morreu por todos e logo todos morreram. E esse morrer foi por amor, não por merecimento. Hoje pela manhã na classe de catecúmenos eu estava dizendo para os irmãos que lá estavam que a graça que nós recebemos de Deus não é favor não merecido, é imerecido mesmo, porque o que nós não merecemos e recebemos, nós nos alegramos apesar. Mas o problema é que a maioria, ou melhor, todo ser humano rejeitou, não somente não merecia nada que Deus fizesse, mas rejeitou peremptoriamente a graça e o amor de Deus, né? A Bíblia fala que nós somos inimigos de Deus, mas mesmo assim esse Deus vem com laços ternos de amor, nos atrai para Ele, e ao nos atrair para Ele, nos faz seus filhos. Então essa graça é imerecida do ponto de vista que nós, né, rejeitamos, mas Ele continua estendendo esta graça para nós e trabalhando para que aqueles que Ele elegeu antes da fundação do mundo, viva debaixo desta graça. Esse Deus é maravilhoso. Então muitas vezes nós sentimos-nos meio que desatendidos por Deus, abandonados. Lembre disso, Deus te ama. E em Cristo Jesus, Ele faz com que as coisas antigas, aquele estilo de vida de inimizade fique para trás. E faz com que eu e você sejamos novas criaturas. Ser cristão e ser novas criaturas é a mesma coisa. Mas você sabe bem o que é ser cristão? O texto de Judas nos fala sobre isso. E eu queria convidar você a olhar para esses primeiros 2 versos e pensar sobre esse tema, né? O que é um cristão? E o texto da carta começa assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Vou repetir. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Irmãos, quando nós olhamos esse texto, uma saudação, ele pode ser para nós, e principalmente para quem lê a Bíblia, muitas vezes, mais uma das saudações, principalmente porque nós nos saudamos com graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor, graça e paz. Essas palavras se tornam tão comuns no nosso ouvido, que muitas vezes nós não avaliamos qual é a importância dela para nós. Outra coisa, quando lemos as cartas do apóstolo Paulo,
encontramos Paulo usando sempre a expressão apóstolo, servo. E a gente, então, entende como uma introdução. Me permita, né? Toda vez que Neto me escreve um e-mail, ele sempre, né? Olá, pastor Samuel, né? Graça e paz, espero que tudo te vá bem. Essa é a marca dos e-mails de Neto para mim, né? Daquilo que ele me escreve. Não estou errado, né? Espero que tudo te vá bem. É algo comum, uma saudação. Mas há um desejo realmente da parte de Neto quando está escrevendo. Ele não escreve. Imagino que Neto não escreva por escrever. Afinal de contas, conhecendo o pouco que eu sei, ele não faz as coisas por fazer. Olhando para esse texto, eu quero dizer para vocês, o que Judas está escrevendo aqui tem um significado fundamental para mim e para você, enquanto homens e mulheres que foram escolhidos por Deus, da mesma forma como Davi. Não fomos escolhidos só para sermos reis e sacerdotes fomos, mas muito mais, para sermos filhos de Deus. Aqueles que Deus atraiu com laços de amor, aqueles por quem Deus tem trabalhado até hoje, para cumprir o seu bom propósito, para nos transformar de glória em glória na perfeita imagem do seu Filho Jesus. Aqueles em que todas as coisas, talvez não nesse dia a dia, né, mas espiritualmente já foram feitas novas. Deus, quando nos olha, não nos vê como seus inimigos, as pessoas que se rebelaram, que viraram as costas, que estão andando por caminhos diversos. Ele olha para nós, aqueles que têm aliança com Cristo, e nos veem como seus filhos amados, seus herdeiros. Mas Judas nos dá algumas referências aqui nesses 2 versos, que para mim nos ensinam muito sobre o que é ser cristão. E eu queria que a gente pudesse, enquanto refletirmos, pensar em nós, primeiro, como cristãos, como devemos ver o nosso propósito de vida, quais são as bênçãos que Deus tem derramado sobre nós, como é que o impacto da forma como vemos a nós mesmos e nos sentimos influencia na nossa missão, e que coisas devemos fazer e desenvolver para que a nossa vida cristã seja uma vida superabundante. Tudo isso pensando em 3 perspectivas: a nossa identidade como cristãos, as graças que recebemos da parte de Deus e as bênçãos que devemos desejar. Primeiramente, vamos pensar na nossa identidade. Como um cristão deve se ver e como um cristão deve ser diante do seu Senhor e do seu Salvador. Que compreensão, que visão nós precisamos ter disso? Se você olhar para o primeiro verso desse texto, a primeira expressão de Judas é Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Quem é esse homem? Estudando um pouco o Novo Testamento, nós sabemos muito bem que esse Tiago não é o Tiago maior, é o Tiago menor. E esse Judas não é o Judas Iscariotes, mas são os 2 irmãos de Jesus. Irmãos de Jesus, filhos de Maria, que talvez num primeiro momento, como nos narram os evangelhos, estiveram com sua mãe numa casa, numa aldeia, tentando retirar Jesus de lá, achando que ele havia perdido o seu juízo. Agora está dizendo que cura, agora está falando umas coisas, dizendo que ele veio dos céus. Não, ele é meu irmão, é filho da minha mãe. Alguma coisa aconteceu e antes que destruam ele ou façam alguma coisa, deixa eu trazê-lo. Provavelmente. E eu provavelmente não, tenho plena certeza que o amor de Deus em Jesus, por ser ele o Filho de Deus, alcançou a Judas, alcançou a Tiago. E nós podemos contar com eles na galeria dos apóstolos, na galeria dos escolhidos por Jesus para irem, precederem a Ele em cada cidade, em cada aldeia. Então, esse Judas que escreve essa carta é alguém que andou com Jesus, que provavelmente viu Jesus crescer.
que viu ele iniciar o seu ministério, que se opôs no primeiro momento, mas depois foi transformado e caminhou com ele por todo o seu ministério até a sua morte. Testemunhou a sua ressurreição enquanto vendo-o ressurreto, mostrando as mãos, o lado, partindo o pão. Testemunhou ele subir aos céus. Se você tivesse toda essa experiência, me permita usar, com aquele que é, como é que você se apresentaria? Não é normal na nossa sociedade dizer, eu sou o fulano, eu sou filho do ciclano, ou da ciclana, eu sou irmão do Beltrano, eu sou da família tal. Quando fazemos isso, estamos querendo o quê? Ser reconhecido pelo nosso, ou nosso pedigree, ou pelo status social, pela referência de família. Queremos que portas sejam abertas. Judas está escrevendo a irmãos em Cristo. Nada melhor do que ele dizer, eu sou irmão do Senhor. Quem diz que Tiago é irmão do Senhor, quem diz que Judas é irmão do Senhor é o apóstolo Paulo. Como é que Judas se reconhece aqui? Como é que Judas se identifica aqui? Judas, servo de Jesus Cristo. Nós olhamos aqui, irmãos, a humildade e a servidão de Judas. Humildade para não se querer usufruir do benefício de ter convivido, de ter experimentado, de ter compartilhado da história, de ter coisas a mais que muitos outros não tinham a respeito de Jesus, para validar a sua palavra e o seu ministério. Quantas vezes na nossa caminhada nós chegamos perto de alguém, e principalmente daqueles que ainda não confessaram Jesus como Senhor, e diz, olha, veja bem, eu sei o que é isso. Falamos não na disposição, na predisposição ou na perspectiva daquilo, olha, eu tenho vivido essa verdade. Mas na posição daquele que tem algo a mais, que está numa posição de superioridade. Quantas vezes na nossa caminhada, na vida da igreja, nós achamos que porque nós somos de uma família que tem 3, 4 gerações na igreja, nós temos uma aura de autoridade maior. Judas tinha tudo isso e nos ensina a humildade de se colocar na posição daquele que serve. Sabe, isso me alegra muito, porque quando Jesus, na última ceia, tirou as suas vestes, cingiu-se da sua toalha, lavou os pés de cada um dos apóstolos, mesmo eles todos envergonhados e resistentes, e diz que quem não permitisse que ele lavasse os seus pés não tinha parte com ele. Quando ele termina, ele diz, vocês não me chamam Senhor? E eu sou Senhor e Mestre? Assim como eu fiz, façais vós também. O maior identitário, o maior símbolo identitário nosso deve ser de servo de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que rendeu a sua vontade ao Senhor Jesus quando tomou a sua própria cruz. Afinal de contas, o chamado de Jesus para nós é esse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua própria cruz e siga-me. O servo não é maior do que o seu Senhor. Pelo contrário, o servo olha para o seu Senhor, aguarda a ordem do seu Senhor e tem um coração predisposto à obediência. Quando olhamos o Antigo Testamento, e de forma especial, quando observamos Deuteronômio 28, o Senhor diz, se atentamente ouvirdes a minha voz, e obedecerdes os meus mandamentos, sereis
abençoados. João capítulo 15, Jesus falando aos seus discípulos, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Se vocês me amam, guardareis os meus mandamentos. Isso é um falar na direção de alguém que está sob a sua autoridade. Mas, irmãos, quantas vezes nós, na nossa jornada cristã, perdemos de perspectiva a posição de servo? Estava há poucos dias ouvindo uma música do Logos, onde o pastor Paulo César, com uma inspiração tremenda, fala-nos de cristãos que nessa geração abandonaram a posição de servo e agora se colocam na posição do Senhor, como se o próprio Senhor Jesus e o próprio Deus tivessem que trabalhar para eles. Judas está colocando-se para nós, para aqueles a quem ele está escrevendo, e dizendo: apesar de eu ser o irmão de Jesus, não é isso quem me identifica. Apesar de eu ter andado com ele, não é isso que me dá autoridade para falar o que eu vou dizer em nome dele. O que me faz ser quem eu sou é a posição que eu decidi ocupar, que é a de servo de nosso Senhor Jesus Cristo. A minha identidade e a sua, não esqueça, é aquela do que diz: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Estou crucificado com Cristo. Morri para mim mesmo. E agora o meu viver é o viver do que serve. Permita-me citar mais um exemplo. O exemplo do jovem rico. Esse exemplo tem me abalado. A última semana eu estive ministrando sobre ele em Barra do Corda. E como muitas vezes a gente condena o jovem rico. O jovem rico, ele era alguém que tinha nota 10 no quesito religiosidade. Ele cumpria os ritos da sua religião. O jovem rico tinha nota 10 no quesito obediência à lei aos olhos dele. Quando ele observava: não, eu nunca matei, nunca roubei, nunca defraudei ninguém, tenho tentado honrar, tenho honrado papai e mamãe. Moralmente ele se sentia inatingível, porque ele era respeitado na sua sociedade. Mas ele não tinha vida eterna. E quando Jesus vira para ele e diz: uma coisa te falta, vai, é uma ordem, veja bem, é uma ordem. Vende tudo que tem, distribui aos pobres e segue-me. Olha lá, posição de servo. Ele baixa a cabeça triste, porque ele tinha muitos haveres, era rico. Mas, irmãos, me permita colocar para vocês, é que havia um outro Senhor no coração dele. E, irmãos, toda vez que alguma outra coisa se assenhoreia do nosso coração e toma posição de autoridade para reger a nossa vida, seja a esposa, o esposo, os filhos, os negócios, os sonhos, a posição social, o trabalho, seja lá o que for, nós podemos ganhar o mundo inteiro, mas estaremos perdendo a nossa alma. Se tem algo que nós precisamos, é nos render ao Senhor Jesus. E não somente confessá-lo como nosso Salvador, mas viver os nossos dias como servos daquele que nos redimiu. Amém? Segundo lugar, nessa perspectiva, quais são as bênçãos, a graça de Deus para nós? E eu queria que a gente olhasse para 3 graças divinas que Deus nos dá àqueles que decidem ser seus servos. Olhe comigo para o texto. Ele diz assim: aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Olhe comigo para esses 3 verbos. O cristão, o servo de Jesus, é aquele que foi chamado por Deus.
Lembra que eu disse aos irmãos que os textos da liturgia estão conectados? Onde estava o jovem Davi? Cuidando das ovelhas do seu pai. Onde estava o jovem Davi? Esquecido dos seus. Passa todos os filhos. Jessé não havia chamado ele. Se Samuel logo no início havia pedido que todos os filhos estivessem ali, era para Jessé imediatamente mandar um servo ao campo cuidar das ovelhas e mandar trazer Davi. Mas mesmo quando os homens não conseguem ver nada em nós que agrade a Deus, ou ver em nós possibilidade de sermos diferentes para a glória de Deus, o próprio Deus, quando vê, Ele vai nos buscar aonde nós estivermos. E essa é uma qualidade tremenda que Deus tem revelado dele para nós. Ele foi atrás de Jacó, o mentiroso, o enganador. Ele foi atrás do seu patriarca, do seu avô, Abraão, quando ele estava no meio de toda uma idolatria. Ele foi atrás de tantos outros, de Moisés, lá atrás das ovelhas do seu sogro, escondido lá no deserto. Ir atrás no sentido de chamar, de onde se está, para fazer a sua vontade. Abraão, José, Moisés, Davi, tantos outros. Foram chamados para serem dele. Sabe aqueles momentos difíceis da nossa jornada cristã, quando a fé começa a se tornar ritualística, e você começa a achar o culto enfadonho, ir para a igreja enfadonho, ler a Bíblia não está te trazendo mais alento. Você nem vai para o culto de oração porque você acha que não precisa. Como é bom nessas horas saber que nós não somos só religiosos. Nós somos homens e mulheres que receberam um chamamento de Deus para sair do mundo, para sair de onde nós estávamos, para vivermos numa relação pessoal com Deus. Jesus sai no início do seu ministério e a primeira coisa que ele faz é chamar pessoas. Vinde após mim, venham, caminhem comigo. E num dado momento, ele chama alguns para estarem muito mais próximos dele. Lá em Marcos capítulo 3, nos fala que esses homens foram chamados para estarem com ele. E eu gosto muito de falar sobre isso, porque muitas pessoas se sentem chamadas para fazer algo por Deus, fazer algo para Deus, fazer algo pela causa de Deus, mas poucos estão atentando para estar em plena comunhão na presença de Deus. Sentir Deus transformando a sua vida, mudando a sua maneira de pensar, mudando os seus planos e os seus sonhos. E aí depois sim, indo em direção em fazer algo, porque você está cheio. Ninguém pode dar o que não tem. E o que nós temos, nós recebemos do próprio Deus. Isso é o chamado de Deus para um cristão. Mas isso não é um convite. Se você quiser, pode. Quando Deus chama, Ele chama, como diz lá 2 Coríntios 5,14. Ele move o nosso coração de maneira que a gente não consegue dizer não. Jeremias vai dizer, eu fiquei constrangido pelo seu chamamento. Paulo vai dizer, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Deus, quando nos chama, Ele move o nosso coração. Mas o texto não fala só do chamado. O texto aqui fala de sermos amados de Deus. Como é bom, nos momentos de crise da nossa vida, nos sentirmos amados pelo Senhor. Já se sentiu só e foi orar e sentiu o calor do amor de Deus te envolvendo? Não tem experiência única, diferente, não tem outra experiência parecida.
É única essa experiência. Mesmo quando as pessoas estão ocupadas para nós, mesmo quando as pessoas não conseguem olhar para nós e ver em nós algo que mereça a atenção delas, o Senhor está atento a nós, porque Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Em João capítulo 17, Jesus vai orar pelos discípulos, e ele ora fundamentado no amor que ele tem por nós, fundamentado no amor que o Pai tem por nós. E ele diz que para que Deus conceda a cada um de nós a experiência de estarmos unidos neste amor. O apóstolo João, escrevendo na primeira carta, no capítulo 3, ele diz assim: vede com que grande amor nos tem amado o Pai, a ponto de fazer com que sejamos chamados seus filhos. Não é pouca coisa, irmãos. As pessoas aí fora dizem assim: mas todo mundo é filho de Deus. Me permita, todos os seres humanos são criaturas de Deus, criados à imagem e semelhança. Mas o evangelista João diz assim: veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então entenda, filho de Deus é aquele que recebeu, que aceitou a vinda de Jesus para a nossa salvação, e por isso o confessou como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Está lá em Romanos capítulo 10. Se em teu coração crer que Deus o ressuscitou de entre os mortos, e com a tua boca confessar, serás salvo. E quem é salvo é feito filho de Deus. E o próprio Deus age em nossa direção para que o seu Espírito testifique com o nosso coração que nós somos filhos de Deus. E o apóstolo Paulo, no final do capítulo 8, diz assim: por causa de tudo isso, por causa que o Espírito testifica em nosso coração que nós somos filhos de Deus, diz que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do futuro, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Somos amados por Deus. E isso é maravilhoso, porque tem momentos que da nossa vida, da nossa jornada, que as coisas não estão batendo bem, não estão se encaixando, não estão se conectando, não estão dirigindo para o caminho que nós achamos que é o melhor, e aí a gente acha que Deus nos esqueceu. Deus te ama, querido. Deus te ama, querida. Nada que você faça vai diminuir o amor de Deus para com você. Agora, por Ele ser justo, se você não fizer aliança com Ele, a condenação eterna vai recair sobre a sua vida. Mas se você quer desfrutar do amor de Deus, entregue a sua vida ao Senhor. Ande com Ele. Queira ter um relacionamento pessoal com Ele. Mas para não delongar mais do que é o necessário, eu quero ir para a terceira palavra aqui. Guardados em Jesus Cristo. Em outra tradução, preservado. Preservado, conservado. Quem pode nos proteger nessa sociedade tão maluca? Ouvi um vídeo esses dias, né, da insegurança dos próprios oficiais da polícia. Estão inventando as maiores estratégias para nos saquear, né, para nos atingir. Né? Quem pode guardar a nossa família das propostas que estão surgindo, desses arranjos novos, sociais, familiares, que muitas vezes nos assustam, porque nós conhecemos o que é o princípio da palavra de Deus? Quem pode guardar os nossos filhos de repente,
não abandonarem o caminho que nós temos orado e clamado por eles. Quem pode garantir que nós vamos viver a fé cristã? Deus. Deus. A Bíblia usa muitas imagens para falar do que Deus faz por nós. A Bíblia diz que Deus é o nosso escudo, é a nossa fortaleza. A Bíblia diz que Deus acampa os seus anjos ao nosso redor. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre nós, que Ele nos guarda debaixo das suas asas. São imagens, irmãos, para falar desta proteção, deste cuidado de Deus. Jesus diz que o ladrão veio para roubar, matar Satanás. A Bíblia diz que nós devemos estar preparados, está lá em Efésios capítulo 6, porque o nosso adversário, ele arma astutas ciladas. Ele lança dardos inflamados. Pedro diz que ele vive ao nosso derredor, rugindo como leão. Mas deixa eu te dizer, se você está em Cristo, você está seguro. Porque não dormita o guarda de Israel, aquele que protege o povo de Deus. Pode ser que você vá passar por algumas dificuldades. Quem não passa? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, diz o Senhor Jesus. Não desanime o coração, Deus cuidará de ti. Põe tua angústia em sua mão. Deus cuidará de ti. Você sabe o que Deus tem feito por você? Deus tem te chamado para Ele. Ele tem um projeto para a sua vida. Deus te ama e Deus te protege. Confie nessa graça. Confie nessa graça, nesse favor, nesse agir de Deus na sua vida. E o último ponto, para concluirmos. 3 bênçãos que nós deveríamos desejar ardentemente da parte de Deus e guiar a nossa vida a partir delas. Versículo 2, diz assim: a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados, exponencialmente. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Judas está dizendo que o desejo do coração dele é que cada um de nós contemos com o amor mais profundo que move as entranhas de Deus, a compaixão, o sentimento do coração de Deus por nós, na nossa limitação. Porque ninguém consegue agradar a Deus. Porque ninguém de si mesmo consegue ser fiel ao Senhor. Mas Deus é misericordioso para conosco. Jeremias, no livro de Lamentações, ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã. Pega na mão da pessoa que está do teu lado, dá um apertozinho assim e diga assim: Deus é misericordioso contigo. Não esqueça isso. Em todo e qualquer tempo, Deus agirá com misericórdia para com você. Quando você falhar, vá à presença de Deus e conte com essa misericórdia. Jesus Cristo, Ele passou por todo tipo de provação que nós passamos. E Ele sabe o que é ser tentado e o que é ser provado. Ele é empático a nós. Ele não ama o pecado. Ele não protege o pecado. Ele condena o pecado. Vai e não peques mais. Mas a mim e a você, Ele é misericordioso. Ele ama. O texto fala da paz. A
paz de Deus. Jeová, Shalom. Esse é um dos nomes de Deus no Antigo Testamento. E essa é uma das bênçãos. Paz não como ausência de conflitos na nossa vida. Mas se você quiser olhar, Romanos capítulo 5, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Restauramos o nosso relacionamento, encontramos-nos em plena comunhão com Deus. E aí o apóstolo Paulo diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se eu encontrei o favor de Deus, se a inimizade foi rompida, se Ele está no controle, Ele colocará a nossa vida em ordem. Lá em João 14, Jesus, quando estava nas suas últimas 72 horas na terra, sabendo que os discípulos iriam passar, Ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. A paz de Deus, ela excede todo o entendimento, porque ela é capaz de nos trazer segurança, mesmo quando tudo ao nosso redor esteja desabando. Mesmo quando aquilo que parecia ser o melhor para nós não está se organizando para se materializar diante de nós. Mesmo quando em nós há toda fraqueza, dentro do nosso coração há a certeza de que Deus está no controle. E aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. E o apóstolo Paulo diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E Jeremias 29 diz que Deus sabe o que é melhor para nós. Eu bem sei os pensamentos que tenho para convosco, pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. João Carlos Ortiz diz que o amor é o oxigênio do reino de Deus. O apóstolo Paulo, no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele diz lá no último versículo: agora permanecem a fé, a esperança, e o maior destes é o amor. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se nós estivermos untados, besuntados, encharcados, alimentados no amor de Deus, seremos bem-aventurados, seremos felizes, cumpriremos o propósito de Deus para as nossas vidas, viveremos melhor, porque já somos, é que muitas vezes nós não vivemos assim, como mais que vencedores. E Deus será glorificado em nossas vidas. E nós teremos motivação para nos reunir dominicalmente. E nós teremos motivação para dia após dia meditar na palavra de Deus. E nós teremos motivação para dizer a quem nos pedir em qualquer momento razão da esperança que há em nós. Porque verdadeiramente nós saberemos o que é ser um cristão. Concluo então, irmãos, dizendo o seguinte para vocês: Deus, em Cristo Jesus, nos dá uma identidade: servos de Cristo. Deus, em Cristo Jesus, nos abençoa, chamando-nos para Ele, amando-nos e guardando-nos. Deus quer que nós vivamos sob a sua bênção, sustentado pela sua misericórdia, pela sua paz e regados pelo seu amor. Ser cristão é viver dessa maneira. Esta é a fé que uma vez nos foi entregue. Guardemo-la no coração e vivamos a partir dela. E que toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Senhor. Amém?